Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vídeo de dicas da quinta rodada um pouquinho especial hoje. Tô aqui em São Paulo, vim me encontrar com um amigo meu cartoleiro e a gente vai falar sobre o duelo de jogadores, sobre o time Mitos da Gazeta e depois eu mesmo vou fazer as dicas da quinta rodada. Me encontrei com o Leandro, cartoleiro do Saizica United. Ele que escreve os duelos no site da Gazeta. Vou aqui terminar de tomar o meu açaí e enquanto isso quem vai falar com a gente é o Leandro. Leandro, valeu por ter vindo aqui, por aceitar o convite de se encontrar comigo. Para quem ainda não te conhece, quem é você, aonde você mora, o que você faz da vida? Então, eu sou o Leandro, cartoleiro do Saizica United, já jogo Cartola há mais de 6 anos, acho que desde o início, quando começou o Cartola. Moro aqui em São Paulo mesmo e eu escrevo aí o duelo de jogadores no site para vocês. Pra quem não conhece, o que é o duelo de jogadores? O duelo de jogadores é a comparação de dois jogadores que vão se enfrentar. No caso, um exemplo, Corinthians e Palmeiras se enfrentam. Eu pego um jogador do Corinthians e um do Palmeiras, faço a comparação dos jogadores e indico para vocês da melhor maneira possível, de pontuação, para quem quer cartoleta, de uma forma assim, na linguagem do povão, na linguagem dos manos mesmo, uma coisa mais simples. Aí falando as qualidades e os defeitos de cada jogador, o que eles podem dar de bom ou de ruim para cada time. O ano passado foi um sucesso. Esse ano a gente ainda não tinha colocado, vamos estrear agora na quinta rodada duelos? Sim, vamos estrear aí com força total, voltando na quinta rodada. Temos problemas aí, não deu para estrear nem na primeira, nem na segunda, na terceira e na quarta, mas na quinta rodada estamos voltando aí e com coisas boas. Quero que vocês acompanhem o site e comentem. www.gazetadocartola.com, na página inicial vai estar lá o ícone duelo, é só clicar. Quais os jogadores que você escolheu para o duelo dessa rodada? Então, eu escolhi agora o clássico São Paulo e Santos, tá ligado? Vai ser Michel Bastos versus Lucas Lima. Bom, e pra gente estrear legal, para fazer uma promoção bacana já para os cartoleiros e cartoleiras da Gazeta do Cartola, o que a gente vai bolar? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Quero ver se vocês vão ser espertos, vão acertar. Quem acertar a pontuação, Michel Bastos e Lucas Lima, aproximadamente, vamos supor, Michel Bastos fez 5 pontos. Quem colocou 5,20, quem colocou 5,15 vai ganhar um prêmio da Gazeta do Cartola. Então não precisa acertar exato, mas tem que ser aproximadamente a pontuação do Lucas Lima e do Michel Bastos. Exatamente. Não acertou exato, mas pegou 0,20 para cima, 0,20 para baixo de um e do outro. O que vai levar? Vai levar essa camisa aqui, ó. A capa, pra você jogar um futebolzinho bacana com o logo. Presente aí da Gazeta do Cartola. Então, camiseta de prêmio nessa quinta rodada. Vou aproveitar a tua presença aqui comigo e vou te convidar para escalar o time Mitos da Gazeta dessa quinta rodada. Saizica, o que você preparou aí pra galera para essa quinta rodada? Lembrando que a gente tem 150 cartoletas. Beleza, responsabilidade, hein? Que o Corilocos, né? Que foi na última rodada, contou bem. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que a gente pode estar fazendo aí. Bom, no gol tem duas opções. Para quem quer defesas difíceis, Alisson do Inter. Certeza que o Palmeiras vai pra cima, vai atacar. E Alisson fez 8 pontos, se não me engano, na última rodada. Garantia de defesas difíceis. Quem quer SG, Danilo da Chapecoense. Fato, ele vai fazer SG, mesmo que seja um clássico. Pro Mitos da Gazeta vai qual? Vai o Alisson, vai o Alisson. Uma defesa difícil, vai o Alisson. Pra lateral, vamos na formação 4-3-3, tá, bichão? Na lateral, Natanael, Atlético Paranaense. Meu, o cara tá jogando demais, mano. O moleque tá arrebentando, pontuando bem, ataca bem, defende bem e o Atlético Paranaense joga em casa. Natanael. E o outro lateral, René do Sport. Fez 12 pontos na última. O Sport vem bem. Então, René do Sport. Então, o lateral é Natanael, Atlético Paranaense e René do Sport. Na zaga, Antônio Carlos do Fluminense. O Fluminense vai pegar o Goiás em casa, vem com moral depois de ganhar o clássico do Flamengo. Então vai Antônio Carlos. E o outro zagueiro, Luan do Vasco. E mesmo tomando 3-0 do Galo, o Luan fez 2-3 pontos na última rodada. Então o Luan, certeza de pontuação boa. Os três meio campo.
Elber do Sport. É o motorzinho do time ali quando o Diego Souza não joga. Então o Elber é um deles. Otávio, Atlético Paranaense. Joga em casa, Atlético Paranaense. Em 2 jogos, o Otávio fez 13 roubadas de bola. O cara rouba mais que o Fernandinho Beiramar. Então vai Otávio. E o outro é uma aposta, mas acho que muita gente vai com ele. Vai ser o Petros, do Corinthians. Vai pegar o Grêmio lá no Olímpico, no estádio deles lá, na Arena Grêmio. Só que o Grêmio cede muita roubada de bola. Então, Petros pontuou bem na última, fez 7 pontos. Mesmo perdendo o clássico para o Palmeiras. Então vai Petros. Ataque, Joeliton do Sport. Mesmo tendo feito 12 pontos, o Sport ganha o jogo, certeza. O outro atacante, Roger, Chapecoense. Mano, Joinville, por mais que seja clássico, Joinville tá morto, um time vai ser rebaixado, quase certeza isso daí. Só fizeram um gol só no campeonato. E o outro atacante, o Gordinho, Walter, Atlético Paranaense, tá voltando, vai mostrar serviço, vai ser julgado. Fiquem espertos, ele vai ser julgado, mas só semana que vem. O Walter chama gol. Gordinho tá com fome de bola. E o técnico Vinícius Eutrópio, do Chapecoense. Isso aí, galera. Valeu, agradeço. Quero que vocês acompanhem o duelo de jogadores. Tá bacana, voltando com força total. Deixar um abraço pra galera do chat, lá do site da Gazeta, Dama, né, o Capuchinho, o pessoal lá todo lá, Trindade, aquele colorado lá do caramba, gente boa. Mandar um beijão pra Jéssica, do Cartola Mix, Jéssica Salles, gente boa, minha amiga. Quero agradecer aí pela participação e conto com a presença de todos no site aí e apoiando o Michel na Gazeta do Cartola. Um abraço e da Corinthians. É nóis! Já eu volto com as dicas. Cartoleiros e cartoleiras, o time Mitos da Gazeta foi montado. Tem jogador que ainda não está marcado como provável e, se não jogar, o mercado estiver fechando, eu vou tirar e substituo por outro, ok? Valeu, Saizik United, pela participação. Vamos agora às dicas da quinta rodada. No gol, o Saizica indicou o Danilo da Chapecoense e o Alisson Becker do Inter de Porto Alegre. Eu vou indicar mais 2. O Everton do Atlético Paranaense, eu acho ele caro, porém tem tendência de valorizar, é só fazer mais do que 1,60 pontos. E outro goleiro que eu indico é o Danilo Fernandes do Sport. Fica uma boa possibilidade dele sair com saldo de gols, ou se for um jogo que o Sport ganhe, mas tome um gol, ele fazendo 2, 3 defesas difíceis, aí dá para recompensar a perda do SG, ok? E confesso para vocês, galera, não conheço nem o Jordi, goleiro do Vasco, que está marcado como provável, e nem o Bruno Grassi do Grêmio. Se alguém tiver referência sobre eles, pode estar postando também. Apesar do Bruno ter tirado -4 na última rodada e do Paulo Vitor ter tirado -6, mas não está aparecendo aqui como provável, eu não recomendo nenhum dos 2 goleiros, ok? Eles estão muito mal no Cartola até esse começo. Vamos para as laterais. Bom, chegamos nas laterais e a primeira observação que eu quero fazer é com relação ao Zé Roberto. Ele vem de uma pontuação aqui que ultrapassou 22 pontos, valorização de 6. Por mais que ele pontue bem, se ele não atingir esta pontuação, ele acaba desvalorizando. Eu acho que ele vai pontuar bem nesse jogo, mas é um jogo bem difícil que o Palmeiras vai ter pela frente. Mas por que eu estou falando do Zé Roberto? Porque ele é um dos jogadores que muitas vezes o técnico opta por tirar da lateral e colocar no meio-campo, tirar do meio-campo e colocar na lateral, e aí as pessoas perguntam o seguinte: Michel, como é que fica a pontuação de um jogador que no Cartola está marcado como lateral, mas na hora do jogo vai para o meio-campo? Na verdade, o que acontece é o seguinte: o que importa é a posição dele no Cartola. Se aquele está marcado como lateral, atuar no meio-campo e o Palmeiras tomar um gol, ele perde o saldo de gols. E se ele está marcado como lateral, for jogar no meio-campo e o Palmeiras não tomar gol, ele sai com 5 pontos de SG, ok? Por isso que eu destaquei aqui um minutinho para falar sobre o Zé Roberto. Mas quem que eu acredito bastante aqui nessa rodada? O Cristiano do Vasco,
por um motivo. Ele já teve uma pontuação muito alta, então é jogador que a gente vê que quando vai bem tem tendência de imitar. Outro jogador que eu estou esperando muito para o Cartola esse ano, mas que ainda não disse para que veio e que o ano passado foi muito bem, é o Mike do Cruzeiro. E ele tá barato, tem tendência de valorizar porque vem de menos 2,40. Não fez nada no Cartola esse ano, porém é um jogador que no ano passado já deu muitas alegrias aos cartoleiros. Eu recomendaria o Mike. Mais um jogador para ser apontado aqui, principalmente para quem acredita na vitória do Grêmio contra o Corinthians, tem o Rafael Galhardo ou até mesmo o Marcelo Oliveira. Não indicaria os dois, mas pelo menos um dos dois pode ser possível estar colocando no time sim, ok? Outros jogadores já foram citados pelo Saisica, mas eu vou destacar também o Douglas Santos do Atlético Mineiro, por acreditar que o Galo é favorito contra o Avaí. Agora, colocar um jogador que vai jogar fora de casa, dois jogadores que vão atuar fora de casa, ok, acho até normal. O que não pode é chegar no fim, ter o time montado e quando você for ver, você tem 5, 6, 7 jogadores atuando fora de casa. Por que eu falo isso? Porque se a gente pegar as estatísticas do Campeonato Brasileiro, os times mandantes vencem mais do que os times que jogam fora de casa. Então sempre é uma possibilidade maior de jogador que joga em casa pontuar bem, ok? Porém, o Douglas Santos fica aqui citado como uma das opções alternativas. Mais uma vez, na minha opinião, os zagueiros são os mais difíceis para serem escolhidos neste time da quinta rodada do Cartola FC. O Saisica colocou no time Mitos da Gazeta o Antônio Carlos do Fluminense e o Luan do Vasco. E eu acho que daqui para frente a gente só vai ter apostas quando falar de defesa. Eu acreditaria um pouco mais na defesa do Grêmio e do Cruzeiro. Porém, nenhum dos dois times vem repetindo as atuações do ano passado. Mas eu considero o Cruzeiro favorito contra o Flamengo e o Grêmio favorito contra o Corinthians. Mas são clássicos, são jogos difíceis. Quando eu falo que eu acho eles favoritos, eu só acho que eles têm um ligeiro favoritismo. Esses jogadores aqui não estão pontuando bem no Cartola esse ano, mas estão baratos. Se vocês pegarem um deles, é uma aposta, porém tem uma tendência de valorizar. No meu time, um dos zagueiros vai ser formado ou pelo Manuel, ou pelo Bruno Rodrigo, ou pelo Rodolfo, ou Pedro Jeromel, ok? A outra opção que eu indicaria, além dos zagueiros que já foram falados pelo Saisica, seria um do Sport, ou o Matheus Ferraz, ou o Durval. Eles têm médias de pontos bem parecidas, custam praticamente o mesmo valor, só que um vem de 2,80 e outro de 0,20. Eu até acredito que o jogo contra o Goiás seja um jogo difícil, mas aqui sim eu acredito no favoritismo do Sport. E antes de ir para o meio de campo, se você ainda não pegou um jogador do Atlético Mineiro, uma opção pode ser na zaga também, com o Gemerson ou até com o Leonardo Silva. Eles estão bem valorizados, provavelmente você vai perder um pouco de cartoletas, mas pense sempre mais em pontuação, ok? Eu acho mesmo que o Atlético Mineiro é favorito contra o Avaí, mesmo jogando fora de casa. Então, fica outras recomendações. Só não seria a favor de juntar muitos jogadores do setor defensivo do Atlético Mineiro. Ou um lateral, ou um zagueiro, fazendo um balanceamento legal no time, beleza? Vamos então para o meio de campo. No meio de campo não são muitas opções que eu vou dar para vocês não, mas não é por culpa minha, é por causa da falta de jogadores bons que a gente está tendo esse ano no Cartola. Se Diego Souza jogar, ok, aconselho, não tem como não ir com ele, a não ser que você não tenha 31 cartoletas, né? Tá muito caro, o jogador mais caro do Cartola, enfim. É uma recomendação, uma tendência de pontuar bem. A única coisa que pode barrar a escalação dele no meu time é realmente o número de cartoletas. Para mim está marcado como provável, se no final das contas der o dinheiro, eu coloco ele.
Outro jogador que eu quero indicar é o Michel Bastos, do São Paulo. Apesar de ser um clássico contra o Santos, eu acredito sempre numa boa atuação do Michel Bastos. É um dos melhores jogadores do São Paulo este ano, com certeza. Quem tá muito sumido, ainda não apareceu no meu time esse ano, mas eu tenho fé nele, que em breve ele vai imitar, é o Paulo Henrique Ganso. Só não sou a favor de colocar Ganso e Michel Bastos, mas tem uma galera que, assim como a Gazeta do Cartola, é viciada em colocar o Ganso no time. Não aconselho para a maioria dos cartoleiros não, só para aqueles que são fã mesmo do Ganso, ok? Tô achando que se ele não mitar nessa rodada, vai ser na próxima. Enfim, talvez seja um pouco cedo demais aí para estar indicando ele, só para quem é fã mesmo. O jogo entre Corinthians e Grêmio também é um jogo muito equilibrado, muito disputado. Vai depender muito se você acredita numa vitória do Grêmio ou num jogo truncado. Tem aqui o Juliano, diferente do ano passado, que não vinha pontuando bem no Cartola. Esse ano fez uma pontuação muito boa na rodada passada. É uma recomendação bacana. Outro confronto muito equilibrado essa rodada é Palmeiras e Inter de Porto Alegre. O Palmeiras é muito instável. A gente não sabe se de repente vai perder jogando em casa ou de repente ganha do Corinthians jogando fora. Pelo lado do Palmeiras, tem o Arouca custando apenas 4 cartoletas, com tendência de valorizar, que pode ser uma boa opção para quem acredite num dia feliz do Verdão. Pro lado do Inter, se o Inter jogar no contra-ataque, ganhar o jogo de 1-0, quem deve se destacar, na minha opinião, é um jogador que me deram muitas boas referências. Rodrigo Dourado estreou no Cartola fazendo 3,90 pontos e, para quem acredita na vitória do Colorado, aí é este o jogador que eu indicaria, ok? Um jogador de alto nível técnico, mas que ainda não mitou no Cartola, Arrascaeta do Cruzeiro. Passa a ser uma boa opção para essa rodada. Os dois times ainda não estão bem no campeonato. Acredito que o Cruzeiro tem um pouquinho mais de força do que o Flamengo. Arrascaeta está custando 17 cartoletas, não pontuou bem no Cartola, mas eu acredito nele para esta rodada aqui, ok? Como eu citei um jogador do São Paulo para o meio de campo, que seria principalmente o Michel Bastos, para o lado do Santos tem o Lucas Lima. O Santos costuma dar muito trabalho para o São Paulo jogando no Morumbi. O Lucas Lima é o motorzinho do time, é quem abastece o ataque com bolas, assistências, enfim, um dos melhores jogadores da atualidade no Brasil. Vem mantendo uma regularidade de pontos no Cartola, seria aí a garantia de alguns pontinhos para essa rodada. E diferente de falar de defesa, no meio-campo, nada impede de você ter, por exemplo, o Santos perdendo o jogo, mas tendo uma boa atuação do Lucas Lima, ou o Santos ganhando o jogo e tendo uma boa atuação do Michel Bastos. Só não acho certo colocar os dois, porque daí já é apostar demais. Vai que o jogo termina 0-0, é aquele jogo xoxo que ninguém faz nada. Mas enfim, num jogo movimentado, dois meias armadores costumam pontuar bem, beleza? Bom, e no ataque? Se você economizou cartoletas até agora, uma das opções que eu dou é o Fred do Fluminense. Depois de ele ter feito 2 gols no Flamengo, as chances agora de fazer no Curitiba é maior. Porém, tem aquela regra do Cartola, né? Quando todo mundo vai com um jogador, não adianta, ele não mita, ele desaparece. 27 cartoletas. Tá valorizado, tem tendência de desvalorizar, mas o Coritiba é um adversário fraco. Então, o Fred acaba sendo uma boa opção para essa rodada. Assim como o Leandro Damião do Cruzeiro tem que desencantar também. Tem que marcar gol para poder pontuar. Até agora fez apenas um jogo no Campeonato Brasileiro, tomou um cartão amarelo, estava mais dedicado lá a Libertadores, Cruzeiro saiu fora. Enfim, se o Cruzeiro tiver que se reabilitar no campeonato é agora, né? Com Leandro Damião. Bom, mais um jogador bacana aqui que já foi citado é o Walter do Atlético Paranaense. Bom, no jogo entre São Paulo e Santos teremos 4 grandes atacantes. Luiz Fabiano e Alexandre Pato pelo lado do São Paulo, Ricardo Oliveira e Geovânio pelo lado do Santos. Vou falar um pouquinho desses 4 aqui, ok? Luiz Fabiano
no Morumbi, marca gol, beleza, bacana, mas quando dá tudo certo pro time. Quando não dá, ele fica apagado, faz falta, fica impedido, toma cartão amarelo, é um perigo. Dos 4 jogadores que eu citei, é até o que tem mais chance de fazer gol, porém se não fizer também é o que mais negativa. Geovânio ou Ricardo Oliveira, aí todo mundo já sabe. Ricardo Oliveira mais finalizador, beleza, se esse jogo aqui tiver muitos gols, Ricardo Oliveira seria uma ótima ter no time. Geovânio mais driblador, apronta mais com a defesa, é uma alternativa. E o Alexandre Pato, aí vai depender muito do dia dele, se ele vai ser substituído, não vai, como é que tá o São Paulo de técnico novo. Até acho que, embora seja um clássico muito equilibrado, pro Cartola, eu acredito mais nos atacantes do Santos do que nos atacantes do São Paulo. O William é uma alternativa ao Leandro Damião, porém eu acho que o Leandro Damião tem mais faro de gol, tá bom? Roger já foi citado pelo Saisica. Atlético Paranaense jogando em casa, Douglas Coutinho é uma opção válida. Vasco jogando em casa, a gente tem aqui o Dagoberto e o Gilberto. Eu preferiria o Gilberto, porém até agora o Vasco decepcionou e o Gilberto muito mais. Teve alguns cartoleiros, inclusive, que me perguntaram assim: Michel, fala um pouquinho mais do Gilberto no Cartola, você recomenda, não recomenda? Você sabe os dados dele, os scouts dele? Tem muita gente que está começando a jogar o Cartola e não sabe de uma opção que o Cartola disponibiliza para todo mundo. Gente, qualquer página que você tiver do mercado, quando você clicar aqui nesta setinha, vai aparecer todos os scouts do jogador, tanto defendendo como atacando. No caso do Gilberto, que é um atacante, eu vou deixar aqui em atacando e agora a gente vai ver faltas sofridas, passes errados, assistências, finalizações na trave, finalizações defendidas, finalizações para fora, gols, impedimento. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui para falar do Gilberto? 8 faltas sofridas, 16 passes errados, é muito para um atacante, nenhuma assistência, nenhuma finalização na trave. 2 finalizações defendidas, 7 finalizações para fora. É bom, pontua, mas não fez nenhum gol e esteve 2 vezes impedido. Então o Gilberto ainda é uma incógnita para o Cartola. Ele está acompanhando o ritmo do Vasco, ainda não embalou, não marcou, não vem tendo o mesmo desempenho que tinha no Campeonato Carioca. Para essa rodada aqui, eu também não acho muito válido não. Afinal de contas, a Ponte Preta está surpreendendo no campeonato e o Vasco que está tendo dificuldades de conseguir boas pontuações. Mas, para essa galera que é nova, então fica a dica. Tem aqui a setinha, qualquer página do mercado que você tiver de qualquer posição, a setinha te dá todos os scouts dos jogadores, ok? Uma rodada não muito fácil para escolher atacantes e para quem acredita mesmo numa vitória do Grêmio, o terceiro atacante pode ser composto ou por Luan, ou por Yuri Mamute, ou por Pedro Rocha. Não acho que o Corinthians é um time fácil de levar gol, porém a fase não tá boa. 3 opções aqui, um custa 27 cartoletas, o outro 19 e o outro 1. E aí vai de dar o tiro certo. Qual desses 3 aqui que vai estar mais inspirado no dia? Conversando fora do ar com o Saisica, ele me disse que o tiro no escuro dele para esta rodada é o Kelvin do Palmeiras, jogador de 8 cartoletas, que fez 6 pontos na rodada passada e que ele acredita que nessa rodada volte a fazer uma pontuação muito boa. Para os técnicos, lembrando que técnico é aquele que o time tem mais chance de vencer, de pontuar na rodada, uma das minhas indicações é o Wenderson Moreira do Fluminense e a outra o Eduardo Batista do Sport. Não descarto também o Marcelo Oliveira do Cruzeiro e o próprio Vinícius Eutrópio da Chapecoense, beleza? Visitando o site do nosso parceiro www.cartolevolution.com, como muita gente ainda está com poucas cartoletas, quer valorizar, a recomendação deles para essa rodada, pensando num time de valorização, é Danilo da Chapecoense no gol, Cadu e Gil na zaga, Natanael e Mike nas laterais, Wendel, Michel Bastos e Anderson no meio de campo, William,
Diego Oliveira da Ponte Preta e Tyberson do Inter no ataque. E o técnico Marcelo Oliveira do Cruzeiro. Única coisa que eu sou um pouquinho contra é que tem muito jogador atuando fora de casa. Anderson, Tyberson, Diego Oliveira, Gil, enfim, é isso que eu falo, que aí tem que dar uma mesclada. Mas boa sorte pra galera do Cartola Evolution. Me despeço de vocês, convidando para visitar o site www.gazetadocartola.com, frequente o nosso chat nas horas dos jogos e, para a galera que participa do campeonato, já está no ar os scouts ao vivo de todas as divisões, inclusive para esta quinta rodada. Não perca o duelo de jogadores desta rodada, valendo como prêmio uma camiseta. Abraço para o Saizik United e para todos os cartoleiros. Até a próxima. Fui!